nós vamos dar continuidade aqui nos nossos assuntos de sociologia. Nossa última aula, nosso último encontro foi de filosofia, certo? Nós trabalhamos aí filosofia no nosso último encontro, foi o Aristóteles. Tiramos dúvidas aí, né? Fizemos praticamente um plantão, lembra aí? Tirando dúvidas de tudo. Acho que aquelas listas ali a gente não tem mais dúvida. O que a gente pode fazer agora, nessa aula de hoje, é trabalhar um novo conteúdo, né? Um conteúdo de sociologia, que é o conteúdo sobre Max Weber. Beleza? Então, eu pediria aí, né, para todos vocês aí pegar o material e botar o título da aula aí para mim, Max Weber e a sociologia compreensiva, da forma como vocês estão vendo aí. Beleza? Tranquilo? Bom, bem-vindos à Matrix. Partiu. Vamos lá, vamos trabalhar, né? Lembrando, galera, durante a minha exposição aqui, teve alguma dúvida, teve alguma questão, alguma coisa que não entendeu, por favor, né? Manda recado aí no bate-papo. Vocês têm a opção aí de ligar o áudio de vocês, tá bem? E aí vocês podem ficar à vontade. Tranquilo? Partiu? Vamos trabalhar? Vamos lá. Sabe, é o seguinte. Hoje nós precisamos, então, estar trabalhando aí um assunto muito importante da sociologia, que é a sociologia de Weber, sociologia compreensiva. Assunto que eu gosto demais, porque é um autor que, dentre os clássicos que a gente está trabalhando, né? Trabalhamos ali o Comte, depois o Durkheim, agora o Weber e depois do Weber o Marx, né? Então nós vamos hoje discutir o Max Weber, que é um teórico alemão extremamente importante para a área da sociologia. Eu vou começar aqui rapidamente, deixando no bate-papo para vocês as contribuições, beleza? Do Weber para dentro da sociologia. Eu sempre deixo dados biográficos, né, para que vocês se orientem, né? Só para ter uma ideia de quando o autor nasce, quando é que ele morre, né? Weber nasceu no ano de 1864, na Alemanha, e morreu em 1920. Então tá aí, né? Onde ele nasce, é uma cidade chamada de Erfurt, na Alemanha, uma cidadezinha pequena. Viveu grande parte da vida dele em Berlim, onde foi professor universitário. Ele tem contribuições na área do direito, beleza? Da área de economia, religião, no qual ele fez bastantes estudos. Economia, religião, história. E principalmente sociologia, que é o que nós vamos enfocar suas reflexões, somente as análises dele a respeito do método compreensivo. Quais que são as contribuições mais fundamentais que vocês precisam saber do Weber? Então eu vou enumerar. Tá? Primeira contribuição, que eu acho que é fundamental do pensamento weberiano, a separação que ele criou das ciências humanas, que na linguagem que ele usava na época, tá? Não era ciências humanas, chamava-se ciências do espírito, beleza? Das ciências naturais, que hoje a gente chamaria de ciência da natureza, e que na época ganhava o nome de ciências duras, beleza? Então, assim, a primeira grande contribuição do Weber foi separar as ciências humanas das ciências da natureza. Por que eu falo isso? Porque o positivismo, que estava presente ali no Durkheim, no Auguste Comte, misturava muito essas áreas de conhecimento. Por exemplo, o próprio Auguste Comte usou, da sua sociologia, muitos métodos vindo da física, da matemática. Então, o Weber foi o primeiro cara a começar a desassociar, a separar o pensamento, né, que vinha das ciências da natureza, o pensamento, por exemplo, físico, matemático, cheio de leis gerais, coisas assim, que chegava a conclusões exatas, das ciências humanas. Aí, Weber vai desenvolver que a sociologia é aquela ciência que necessita, prioritariamente, ter um método próprio. E essa é a segunda contribuição, né, dele. Construção do método compreensivo ou subjetivista, como a gente vai assim considerar. Ou seja, é um método próprio das ciências humanas, um método próprio das ciências sociais, né, desassociado, veja, separado, vou colocar assim, separado das ciências naturais. Então, você tem uma forma de conhecimento científico, né? Você possibilita agora uma nova maneira com um método próprio. Weber separou,
deu autonomia, eu diria assim, para as ciências humanas. E a terceira grande contribuição dele foi uma crítica estrutural ao positivismo de Durkheim e Comte, que nós veremos durante a aula, né? Como ele vai criticar o pensamento durkheimiano, né? Toda a sociologia é um papel de ser uma ciência própria, que não deve se submeter a interesses de outras ciências. Beleza? Esse é o grande Weber. Eu, particularmente, sou um fã assim, incondicional dele. Tem várias obras aqui atrás do Weber. Vocês têm noção, não sei se vocês estão vendo aqui, essa carreira de livros aqui, são 14 livros, é tudo Weber. E o livro mais famoso dele, vocês conseguem ver nos slides aí, né? É esse livro que está sublinhado agora. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Acho que vocês estão enxergando aí na minha telinha aí, né? A Ética Protestante é o livro mais famoso dele. O livro que fez o Weber se popularizar e é a melhor obra dele, que carrega todos os grandes textos de época, momento em que o Weber, por exemplo, fez críticas a alguns autores, mas não publicou em vida, ele morreu, e a sua esposa, Elizabeth Weber, que vai publicar, né? Ela vai deixar, por exemplo, 2 grandes volumes. Ela vai reunir os textos dele e publicar em nome dele. O livro, o título é Economia e Sociedade. Volume 1, Economia e Sociedade. Volume 2, como vocês estão vendo aí, né? São 2 obras que, se juntar aí, dá aproximadamente umas 1000 páginas de texto, porque é uma obra teórica bastante densa. Beleza? Então, esse é o Weber, esse é o teórico mais importante que a gente tem na sociologia alemã, e um cara que fez uma contribuição assim, fundamental, né, para o campo das ciências humanas. Eu gostaria que vocês anotassem o título que está aqui em cima, mas não enumerasse. Não coloque esse número aqui, porque eu não vou seguir uma linearidade dos meus slides aqui, não. Para dar uma alterada aqui na forma. Porque eu vou ser sincero para vocês, só de hoje eu dei 6 aulas do Weber. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou mudar a ordem, porque senão eu surto, né? Fico louco. Espero que me compreendam aí, tá? Como eu sempre falo, a ordem das batatas não altera o sabor do viaduto, né? Nem dos tratores altera o sabor do purê. Então, vai ficar do mesmo jeito. Primeira coisa importante, método compreensivo, né? Qual que é a grande preocupação do Weber? A primeira ideia do Weber, vinculada ao método compreensivo, é que o papel do sociólogo é um papel bem diferente do que aquilo que Durkheim falava. Vocês devem se lembrar, nunca se esqueçam disso, que o papel do sociólogo para o Durkheim era analisar os fatos sociais, lembra? Fatos. Fatos são elementos concretos, aqueles elementos que são provados. O Durkheim mesmo falava. Os fatos sociais são sui generis, irredutíveis, no sentido de que eles são expressões ou coisas que acontecem únicas, completamente sem, por exemplo, possibilitar uma interpretação. Por exemplo, ninguém aqui discute se existe ou não violência. Ela existe, então é um fato único. O interessante é que o papel da sociologia para o Weber é outro. Olha o que Weber vai dizer. O papel do sociólogo, ao analisar uma determinada realidade, não é constatar fatos. É entender que a primeira coisa é o seguinte, escuta bem, a história da humanidade não é um processo universal de evolução. Ou seja, o Comte, não sei se vocês devem ter no caderno aí, mas eu anotei no quadro na época, quando a gente estava em aula presencial, o Comte desenvolveu a ideia de que a história da humanidade é a sucessão de etapas. Vocês lembram da lei dos 3 estágios? Vocês lembram daqueles estágios sociais que o Comte falava? Pois bem, no caso do Weber, ele vai dizer, olha o que o Weber vai considerar, de que a realidade é uma complexidade, então ela não é uma espécie de evolução, é uma complexidade, beleza? De situações diversas, diferentes. Portanto, a ciência é esgotável. E a realidade, depois eu vou explicando cada ponto, tá? É inesgotável. Onde a gente vai chegar a essa ideia aqui? Presta muita atenção agora todos. Para o Weber, galera, Max Weber, a ciência é sempre um saber limitado. Vamos imaginar o seguinte,
Suponhamos que você tivesse a capacidade de escrever um livro sobre a história de Goiânia. Mesmo que você fosse o Íris, o Eterno, o Munra, que tem a mesma idade de Goiânia, que viveu tudo que essa cidade passou, mesmo sendo Íris, você jamais conseguiria escrever um livro fidedigno, fiel a tudo que aconteceu. Portanto, a ciência é sempre um saber particular, sempre um saber que é sempre limitado. Onde o Weber quer chegar a essa ideia de que a ciência ela é sempre menor, a ciência é sempre menor do que qualquer realidade. A realidade ela é sempre inesgotável. Nesse momento agora está acontecendo relações entre pessoas, beleza? Políticas, coisas estão acontecendo nesse momento que a gente não consegue saber de tudo. Portanto, o papel da ciência é sempre menor. Então, vamos entender que ciência é menor que qualquer realidade. Beleza? Deu para entender? Então, qual que é o papel do cientista social, né? Aquele que é cientista, que quer entender uma realidade, sabe que não pode entender a realidade inteira. Impossível entender a realidade total. Vou descrever tudo que acontece. O meu papel não é descritivo. O papel do cientista, e aí Weber vai deixar isso claro, né? O papel do cientista social é interpretar, olha só, interpretar os acontecimentos ou as ações sociais. Então, o papel de um cientista social é captar o que ele chamava aqui, ó, captar a relação de sentido da ação humana. Então, vamos lá, presta todo mundo aqui. Vou pegar um nome aleatório aqui, Fernando Júnior. Saca só que eu vou dizer. O papel do cientista social ao interpretar a realidade não é, por exemplo, saber quantas pessoas estão hoje nas ruas, quantas mil pessoas em Goiânia estão em quarentena dentro de casa, quantas pessoas, sei lá, jogam futebol. A questão que o cientista social deve fazer para o Weber é interpretar as intenções, olha os termos que eu vou usar, as intenções, beleza? As motivações que levam os indivíduos a fazer tal ação. Ou seja, nós vamos entender aqui agora, não é necessariamente o fato, mas as causas dele. O papel do cientista social é buscar interpretar as intenções, as motivações e os interesses subjetivos da ação social. Então, veja que o papel, né, do cientista social é bem diferente do que Durkheim falava. Porque enquanto Durkheim, o cientista, tinha que ali ficar fazendo leis gerais sobre o suicídio, etc., o papel agora do cientista é outro. O cientista ele vai interpretar as ações sociais, interpretar as intenções que levam. Então é assim, ó. Ao invés de saber quantas mil pessoas estão descumprindo a quarentena, nós perguntaríamos outra coisa. O que levam essas pessoas a descumprir? Por qual intenção e motivação levou o indivíduo a descumprir a quarentena? Deu para entender? Dê pelo menos um ok. Vai que você está dormindo em cima do computador aí, velho. Eu estou falando igual um louco desvairado sozinho aqui. Deu para compreender, né? Que bom. Então, ótimo. Então, o papel do cientista social, que fique claro, é esse papel de interpretação. O Weber, então, diria que ao analisar os fenômenos, nós temos que conhecer e tentar extrair o sentido simbólico, o significado simbólico de uma ação. Por exemplo, o que há, vamos lá, o que há por trás, por exemplo, de uma pessoa que vai a uma igreja, né? Bom, tem intenções, tem fé, tem motivações que levam ela. Então, o papel do cientista é entender essas motivações, os símbolos por trás dessas ações. Então, Weber, como um sociólogo bastante interessante, vai dizer o seguinte, veja, numa ação social, nós temos que entender o que é ação primeiro. Por exemplo, olha só para mim. Olha a palavra, junta as duas. Ação social. Então, não pode ser aquilo que seja isolado. Não é uma ação individual, é uma ação social, ela é coletiva, ela tem que interagir pessoas. Esse é o primeiro passo. Segundo, só pode ser ação social aquilo que foi elaborado subjetivamente e se orienta com outra pessoa. Exemplo, eu vim dar aula com a intenção de falar com vocês. Vocês vieram assistir a aula com a intenção de entender o que eu estou falando. Então, isso é uma ação social.
a intenção que leva você, o que motiva você aqui, está relacionada à minha conduta. Então, a minha conduta, tanto quanto a sua, está numa comunicação. Então, vamos lá. Suponhamos que você estava andando na rua, e desapercebidamente, sem nenhuma intenção, chocou com outra pessoa e derrubou, machucou uma outra pessoa. Isso não é uma ação social. Por que não é uma ação social? Porque você não tinha a intenção. Então, Weber só vai dizer que o indivíduo age socialmente quando há intenção. Então, vamos lá. Tenho a intenção de... Estou andando de bicicleta, vi que eu ia bater a bicicleta com outra pessoa e eu desviei. Quando eu desviei, isso já foi uma ação social, porque a minha intenção, entende? Foi de me desviar, de não bater. Agora, se eu tive a intenção de atropelar, se eu não tive a intenção, aí o Weber vai considerar que não é ação social. Só pode ser ação social aquele que é subjetivamente elaborado. Deu para entender isso? Certeza? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês fiquem à vontade para responder tanto quanto reservadamente para mim, quanto de modo público, tá? Fiquem à vontade. Responde para mim a seguinte pergunta: por que vocês estão estudando sociologia nesse momento? Para quê? Qual é a intenção de vocês para a gente entender os 4 tipos de ação social? Pode ficar à vontade. E aí? Certo, Bruno? O que mais? Fernando? Camila? E aí? Vocês responderam a mesma coisa até agora. Olha que vocês estão respondendo reservadamente para mim, hein? Vamos outros aí, galera. Me ajuda aí também. Gleice, Cecília, Brôndolo. E aí? Para que vocês estudam, Alexandre? Ótimo. Vamos lá. Simples. Nós temos 4 motivos de poder agir. Ó, Cecília foi a única pessoa que até agora respondeu diferente para mim, hein? Todas as respostas que vocês me deram vão se encaixar em um tipo de ação social. Eu vou responder, eu vou explicar os 4 tipos de ação social sem dar exemplos, para vocês entenderem qual o tipo de ação social que vocês estão estudando. Vamos lá. Ação social racional com relação a fins é uma ação cuja finalidade da sua ação está antes do agir. Então, você age já esperando uma finalidade. Na ação social com relação a fins, você vai agir com uma intenção racional de buscar uma finalidade, ter um objetivo finalista. Weber também chamava essa ação social racional com relação a objetivos. Beleza? Compreende? Seria, então, um motivo de ação social que tem uma finalidade. Segundo tipo de ação social. A ação social racional com relação a valores. Você está agindo de acordo com os seus princípios, de acordo com seus valores morais, de acordo com aquilo que você acha que é certo no mundo. Por exemplo, valores religiosos, entende? Valores pessoais, valores familiares. Esses 2 primeiros tipos, o com relação a fins e com relação a valores, são modelos racionais. Em outras palavras, ou seja, são modelos de ação social, onde você está agindo escolhido pela sua razão. Previamente, você conhece o valor dela, você entende por que age. Os outros 2 tipos de ação social são diferentes. A ação social com relação a afetos é aquele tipo de ação social que você age motivado por um sentimento, por afetividade. Lembrando que afeto não é simplesmente sentimento positivo. Você está agindo pelas emoções. Então você pode agir por ira, por ódio, por amor. Você já agiu por amor? Que não foi uma ação racional? Você já agiu por ódio? Sabe aquele momento de ódio quando você vê, você já, putz, fiz merda. Você agiu irracionalmente? É o 3º tipo de ação. 4º tipo, ação com relação à tradição, ou ação social tradicional. Quando você age porque é uma imposição do passado ao presente. É um tipo de ação social permeado por uma continuidade, tipo um costume.
uma festa familiar, entende? Aquela festa da igreja que acontece todo ano, você nem entende por que acontece, mas ela está lá. Entende que são festas tradicionais, ações que nós agimos por tradição. Agora vamos lá, eu vou pegar exemplos que eles mandaram aqui para mim. A primeira pessoa que me respondeu foi o Bruno. O Bruno me respondeu assim, ó, por que você estuda? Você está aqui estudando por quê, Bruno? Ele falou assim, para a vaga na universidade. Eu quero conquistar minha vaga na universidade. Beleza? Mesma coisa que a Camila respondeu, para conseguir passar no vestibular. Que o Fernando mandou também, passar no vestibular. O Alexandre, para o Enem. Essas 4 primeiras respostas que me deram aqui foi um tipo de ação social com qual desses tipos aqui? Com relação a fins, valores, afetos ou tradições? Perfeito, todo mundo acertou. Com relação a fins. Ou seja, é um tipo de ação social, beleza? Relacionado a uma finalidade. Então, todo mundo está estudando, por exemplo, com relação a fins. Ô, Cecília, fica tranquila, não vou ler sua resposta, não. Outras pessoas me responderam aqui, beleza? Outras pessoas responderam assim, ó, como o Brondo, a fazer uma prova. Também para obter um conhecimento em que sozinho talvez eu não chegaria a ele. Claro, nós devemos lembrar, Brondo, que você está estudando, certo? Para chegar na prova e sair bem, passar nela. Mas para obter conhecimento, pode ser que a sua ação seja por um tipo de valor. Para você também, você não está aqui estudando só para o vestibular. Você pode levar sociologia e essas compreensões da realidade para outros cantos. Então, seria, então, uma espécie de ação relacionada a seus princípios. Porém, eu vou dar exemplos, eu quero que vocês respondam de novo, tá? Fiquem à vontade. Não, Fernando, não é considerado egoísta, não. É considerado um tipo de ação finalista. Eu não chamaria de egoísta, porque a gente pensa que a palavra egoísta é meio que socialmente pejorativa, não é? Não. Por exemplo, eu estou investindo para ganhar dinheiro na empresa. Isso significa pagar os funcionários, significa ter emprego. Então, não dá, entende? Não é necessariamente assim. Relação a afetos. Ninguém me respondeu por afeto, sabia? Que é óbvio, né? Ninguém gosta de estudar. Professor, eu estou aqui porque eu gosto do cursinho, porque eu gosto de estar em sala de aula, porque eu gosto de estudar. Ninguém me respondeu isso, por incrível que pareça. Todo mundo falou uma ação finalista. Afeto é quando você é motivado por um sentimento. Então, vamos imaginar que você fez uma caridade porque sentiu empatia, pena pela outra pessoa. Então você agiu conforme um afeto. Você foi ao estádio de futebol, ainda mais, tem algum torcedor do Vila Nova aí, mano? Algum que torce por Tigrão da Vila Famosa aí? Temos poucas pessoas hoje na aula, né? Alguém torce pro Tigrão aí? Quem torce pro Vila Nova vai entender facilmente. A pessoa vai pro jogo do Vila para ver o Vila Nova ganhar? Não vai, porque sabe que o Vila Nova não tá ganhando, velho. O Vila Nova tá um lixo de time, cara. Pelo amor de Deus, véio. Quem torce pro Vila só sofre. Vai por quê? Porque ama. Entende? Porque ama, tem afeto. Dependente, velho. Torcedor do Vila Nova, por isso que eu sou fã do torcedor do Vila, porque ele gosta do time, cara. E é um torcedor fiel. Entendeu? Os Moché, torcedor de São Paulo, esse povo fresco aí, mano, só torce porque o time ganha. Porque o verdadeiro torcedor mesmo, velho, ele tá lá, ó, na derrota, na tristeza. Às vezes dá 20 vilanovenses lá no Cerrado Dourado, porque ama, velho, que vai, que gosta, entendeu? Isso é afeto. Não é racional, né? Porque se fosse racional, torceria pro Barcelona, né? Torceria pro Real Madrid, pro Liverpool, né? Time que todo mundo tem que ganhar alguma coisa. Ação social com relação à tradição. Vamos supor que seu pai torcia pro Goiás, logo você vai torcer também. Você torce porque é uma tradição familiar. Não, Vascaíno também eu admiro, né, velho? Porque, meu Deus, como consegue torcer pro Vasco? Não é? Então ele torce por afeto, porque Vitória tem anos que não levanta uma taça. Beleza? Última coisa, ação social de tradição. Na minha família é tradicional torcer pro Flamengo. Todo mundo torce pro Flamengo. Os que não torcem, a gente até acha estranho, né? A gente tenta expulsar da família. Primeiro a gente força a torcer pro Flamengo, depois a gente expulsa da família, né? Então, quer dizer, é uma ação baseada em tradição, é uma continuidade do passado. Todos esses exemplos aqui agora, para vocês entenderem, na pergunta que eu vou fazer. Posso escolher alguém aleatório aqui? O Alexandre. Responde para mim, Alexandre, parado.
Por que que você não rouba dinheiro alheio? Vamos pensar que você trabalha numa empresa, olha o exemplo, trabalha numa empresa, tem dinheiro a rodo ali, o dinheiro não é seu. Por que que você não rouba aquele dinheiro? Fala para mim. Me responde que os outros alunos vai me dizer qual o tipo de ação social, né? Por que que você não rouba? Por que que você não rouba, Alexandre? E aí, vai estar escrevendo um livro aí, é? Opa, beleza. Resposta do Alexandre, galera, foi o seguinte, me ajudem vocês agora. Resposta do Alexandre foi, porque aprendi que isso é errado. Beleza? Porque isso é errado. Essa é a resposta dele. E qual dos 4 tipos de ação social se encaixa o Alexandre não roubar? Por que que ele não rouba? É qual a ação social? Fins, valores, afetos ou tradições? Bruno, valores. Gleice, valores. Bruno, valores. Valores, galera. Majoritariamente é valores. Porque, Bruno, por que que não é tradição? Porque ele falou assim, aprendi. Beleza, então isso veio do passado. Ok. Mas ele está falando errado. O que determina errar e acertar, o certo, o errado, o bem ou o mal, é valor, não é tradição, é valores. Pode ser passado pela tradição, mas isso é um tipo de valor que ele entendeu. Então, com certeza todo mundo acertou a ação relacionada a valores. Se eu respondesse assim, ó, eu não roubo porque tenho medo de ser preso, qual tipo de ação social se encaixa? Com certeza, fins. Porque o meu medo é com a finalidade da minha ação, que é a prisão. Galera, mataram a pau, velho. Entenderam certinho o que eu queria. Fechou? Próximo ponto, pode ir? Eu vou mostrar para vocês uma seguinte parada agora do Weber, que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Weber foi um sociólogo que entendeu muito a política alemã do final do século XIX para o início do século XX, anterior ao nazismo. Mas uma época em que a Alemanha crescia, consolidava e desenvolvia muito fortemente, por exemplo, as instituições alemãs, a cultura, a política alemã, etc. E foi nessa conjuntura, nessa época, que o Weber deu uma definição de Estado muito inteligente. Estado, pelo amor de Deus, não é só Estado de Goiás, tá? Não? Beleza? Estado, estamos falando aqui das instituições, governo de modo geral, né? O que é o Estado para o Weber, né? Quando a gente fala assim, não, isso é obrigação do Estado, isso é tarefa do Estado. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando assim, ó, o Estado, olha a definição que está aqui do lado esquerdo, na parte cinza. O Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, ou seja, Estado e governo são coisas diferentes, né, gente? Governo é aquele que, vamos imaginar assim, ele é o motorista do carro, que é o Estado. O Estado é um carro, o motorista é quem está, né, dirigindo. Então vamos imaginar, o carro é o Brasil, o Bolsonaro é o motorista, né? Bêbado, né? Cego, beleza? Numa ribanceira com uma ponte que só passa um carro. E tá vindo uma carreta de frente chamada coronavírus. Então você entendeu a minha metáfora aqui, né? Então o governo, ele é soberano. Ele tem autonomia para saber guiar o carro. Dentro desse estado, desse território específico, o governante é aquele que reivindica o uso legítimo da força física. Responde para mim aí, qual instituição do Estado pode prender pessoas? Tem esse papel de prisão, dar voz de prisão legítimo, legalmente. E aí? Quem pode dar voz de prisão? Polícia? Mas você, cidadão comum, pode até prender alguém. Como a Camila falou, o executivo, perfeito. Ele executa, ele aplica a lei. Mas ele aplica o quê? Vontade própria? Não, ele se submete à lei. Ou seja, o papel de uma instituição como a polícia é estar sempre submetida às leis. Legalmente dizendo, né, a ação de um policial deveria estar sempre submetida ao que a lei permite. Portanto, o que o Weber está falando? O Estado é a única instituição que pode executar. Você não tem, por exemplo, legitimidade nenhuma de você aí, ó, fazer uma blitz na porta da sua casa. Entende?
Você prendeu uma pessoa e fala, não, eu vou te prender, eu vou te dar uma pena de 12 anos. Você enfia dentro de uma cela no fundo da sua casa. Isso é crime. O Estado é a única instituição que tem esse monopólio da força física. Mas o Estado consegue sempre ter esse monopólio? Existem instituições que disputam o papel do Estado, faz o papel paralelo dele. Você pode falar de, por exemplo, instituições criminais. A gente pode falar do PCC, a gente pode falar do Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, né, o Amigo dos Amigos. São instituições paralelas, são ilegais perante a lei, que executam um tipo de força e que combatem junto com o Estado. Um dos lemas do PCC, para quem não conhece, é estar contra o Estado sempre. Sempre contra as leis do Estado. Beleza? Então, portanto, o que o Weber está dizendo? Que o Estado ele vai subordinar os membros de uma sociedade, mas vai disputar o monopólio, vai reivindicar. O que significa que nem sempre, beleza? Nem sempre o Estado tenha. Fechou? Último ponto da nossa aula. Weber buscou uma definição de dominação bastante interessante. Até é bom a gente saber a diferença, vou até deixar no bate-papo para vocês, entre poder versus dominação. Olha a diferença. Poder é determinado em posição de força. Pode ser uma força física, pode ser moral, pode ser verbal, entende? Pode ser um tipo de força simbólica. Dominação é diferente. Dominação, quando a gente encontra obediência, então, que é obediência a um poder. Exemplo, eu posso chegar aqui para vocês, né, e falar assim, galera, todo mundo liga a câmera. Lá na sala eu tenho que ver a cara de vocês, então aqui eu quero também, todo mundo liga a câmera. Se eu faço isso e vocês aceitam, vocês acatam, beleza? Eu dominei. Então eu usei a força, que foi o meu papel de professor, a minha noção de autoridade e legitimidade que tem, impondo força e você, então, obedecendo. Se eu impus a força e obedeceu, isso é dominação. Mas se você não obedeceu, foda-se, não vou ligar não. Vem aqui em casa, me acha, malandrão, doidão da balachita. Vem cá me pegar e fazer ligar a câmera. Bom, se você me diz que não, você desobedeceu, teve resistência. Eu tenho artimanhas, como é que eu posso falar? Possibilidades de lhe dar punição para fazer você ligar a câmera. Então, às vezes, uma vez eu lembro que eu estava dando aula no colégio, era primeiro ano de ensino médio. Falei, seu bicho, sai de sala. O moleque falou, você não sai não. Eu falei, sai de sala. Ele falou assim, não tem homem aqui para me tirar. É. Ai, velho. Aí eu virei para ele e falei assim, bicho, eu não nasci no Vaca Brava não, mano. Eu não fui educado em frente a esses parques cheio de gente com cachorro poodle, entendeu? Gente pedindo desculpa. Não brinca comigo não, velho. Você tem sorte que tá na escola. Eu desesperado de ódio, né? Aquilo me gerou fiquei um super saiyajin na hora, tanto ódio. E evidentemente que eu não usei da força física, que isso é ilegal, eu não vou ferrar minha vida por causa de um moleque, mas que deu vontade de Deus. Que deu vontade de fazer obedecer ele, pegar ele a cadeira e jogar no corredor, para baixo da escada, assim, igual um saco de bosta. Mas não fiz. Tive outras formas de dominação, então eu não preciso usar da imposição da força física. Chamei a direção da escola. A direção da escola já meteu uma suspensão nele, o moleque se ferrou na outra semana, voltou com o rabo entre as pernas pedindo desculpa. Quer dizer, o uso da imposição é a dominação. Então o Weber chamou dominação disso aqui, ó. Probabilidade de encontrar obediência a uma norma de determinado conteúdo entre determinadas pessoas indicáveis, ou seja, impõe-se a norma, obedeceu, é isso. Fechou? Qual o primeiro tipo de dominação? Vamos lá. Vocês fizeram um contrato com a escola, certo? O contrato ele foi verbal, por boca, ou foi um contrato formal, assinado, documentado? Responde para mim. Formal, assinado. Direitos, deveres, leis, certo? Então, é um tipo de dominação burocrático racional, ou racional legal, ou somente burocrático, é os termos que o verbo usava. Que tipo de conduta é essa? É um tipo de dominação executada pelo uso legítimo da autoridade. O que é a autoridade? A lei, o papel, a formalidade.
Casamento hoje você não tem lá que assinar testemunhas, né, daquele crime, né? Assinar, por exemplo, uma coisa que vai juridicamente valer. Portanto, é um tipo de dominação burocrático-racional. Portanto, Weber chamou essa dominação burocrática de impessoal. Por quê, galera? Impessoal. Porque ela é para todas as pessoas e não só para uma pessoa. Não tem ninguém na sala de vocês que fez apenas combinado de boca a boca e está ali estudando. Pelo contrário, né? É um contrato baseado na formalidade, baseado em leis e ordenamentos. Então, é um tipo de ação racional, que tem direito, tem dever, entende? Tem princípios. Beleza? Quando você, por exemplo, vai comprar alguma coisa, você tem que levar nota fiscal, não tem? Comprovante, porque tudo isso te dá legitimidade, garante ao vendedor proteção e a você, comprador e cliente, determinada proteção também. Então é um tipo de dominação, como o próprio nome fala, burocrático-racional, racional legal. Ok? Dúvidas e questões? E aí? Certeza? Galerinha, só para deixar claro aqui, registrado para vocês, eu vou enviar para vocês uma lista que vai ter um texto sobre Weber. Preciso muito que todos vocês aí leiam, né, o texto, estudem o texto, além de resolver as questões, porque isso é fundamental para a gente continuar estudando bem durante o nosso período de quarentena. Beleza, galera? Tranquilo? De boa? Tem alguma dúvida, alguma questão que ficou? Se não, grande abraço para todo mundo, tá? Boa noite, boa semana de trabalho, de estudos para todos e se cuidem. Tomem bastante cuidado, viu, gente? Até mais. Valeu, obrigado. Muito obrigado.